Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Agora num tema para quem se prepara para o ITA ou para o IME. A pergunta é: qual o máximo rendimento que se pode obter de um ciclo retangular, no diagrama PV, para um gás monoatômico? Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo para a gente responder esse problema. Primeiramente, vamos à definição de rendimento de um ciclo. O rendimento de um ciclo é dado pelo valor do trabalho útil que a gente consegue obter dividido pelo módulo do calor recebido ou simplesmente pelo calor recebido, que já é, por padrão, um valor positivo. O total de calor recebido durante estas transformações. Vamos fazer uma análise do valor do trabalho para começar. O trabalho é numericamente igual à área deste retângulo. E assim nós fazemos a altura, que é P2 menos P1, vezes a base, que é V2 menos V1, para encontrar esta área interna do nosso retângulo. Vamos então calcular as quantidades de calor, que vão ser recebidas. Você tem entrada de calor na transformação de A para B, que é um aquecimento isovolumétrico, e tem entrada de calor também na transformação de B para C, que é um aquecimento isobárico. Verifique o aumento das temperaturas por meio da observação dessas isotermas. Aqui a gente tem a isoterma de temperatura T1, correspondente ao estado A. A de temperatura do estado B, TB, é maior do que o TA. E ainda o TC é maior do que o TB. Quanto mais afastada a isotérmica, maior a temperatura. Vamos ao cálculo dos calores envolvidos. Vamos calcular a quantidade de calor no processo AB usando o calor específico molar a volume constante. Geralmente eu uso C cedilha, mas vamos deixar a letra C mesmo. Então vai ser o número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes a temperatura TB menos a TA, variação da temperatura. O valor de TA é PAVA sobre NR. Isso é o que nos diz Clapeyron. TB é PBVB sobre NR. E o calor específico molar a volume constante para um gás monoatômico vale 3R sobre 2. Vamos substituir os valores aqui e encontrar que o resultado final é 3 meios de PBVB menos PAVA. Lembrando que PB vale P2, VB vale V1, PA vale P1, VA vale V1. Agora, vamos ver a quantidade de calor que entra na transformação BC. Para calcularmos o calor que o gás recebe na transformação BC, vamos usar de novo número de mols, calor específico, variação da temperatura, mas é o calor específico molar. A variação de temperatura aqui vai ser TC menos TB. E o calor específico molar agora é de uma transformação a pressão constante, e é diferente. Os gases ideais têm um calor específico para uma transformação a volume constante e um outro calor específico para a transformação a pressão constante. De acordo com o que nós chamamos de relação de Mayer, o calor específico molar a pressão constante é igual ao calor específico molar a volume constante mais o R, que é a constante universal dos gases. Como o CV é igual a 3 meios de R, somando isso com R, nós vamos ter 5R sobre 2. É o valor do calor específico molar para um gás ideal monoatômico numa transformação a pressão constante. Agora nós já sabemos as quantidades de calor envolvidas nos processos A, B e B, C. Douglas, por que eu não vou calcular no CD nem no DA? Porque no CD e no DA, o calor, ao invés de entrar, está saindo. A definição de rendimento aqui que a gente está utilizando é o trabalho efetuado, que corresponde a essa área interna do nosso gráfico, dividido pelo valor total de calor recebido, que vai ser o QAB mais o QBC. Agora, a sugestão que eu te dou
para encontrar o máximo rendimento que a gente pode conseguir desta sequência de transformações é olhar para a geometria do gráfico, fazendo um estudo de áreas. Aqui estão os resultados que a gente havia encontrado. Trabalhe agora aqui comigo com essas áreas, A1, A2, A3 e A4. Observe que o valor do trabalho corresponde a esta área A3. Então, vamos escrevê-la aqui. Da mesma forma, a gente pode trabalhar com as áreas ali em cima. Ó. Quanto é que vale P2 vezes V1? P2, V1 é a soma de A1 com A2. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3/2 de A1 mais A2 menos. Quem é o P1, V1? O A1. Olha aí que legal. Já vamos matar A1 com A1 e o valor do QAB vai ser igual a 3/2 de A2. Vamos continuar a conta. O QBC são 5/2 de P2, V2. Então, vamos colocar isso aqui também. Vamos deixar mais organizado. Então, vou trazer isso aqui para cá. E vamos pegar aquele outro ali de cima e trazer para ocupar esse espaço aqui embaixo. Pronto, fica mais arrumadinho. E, substituindo os valores, a gente vai colocar 5/2 de P2V2. P2V2 é A1 mais A2 mais A3 mais A4. Douglas, você está na frente. Tudo bem, vamos sair da frente. E quanto é que dá P2 vezes V1? É A2 mais A1. Então, menos o A2 e o A1. Ou vamos colocar A1 e A2. Está aí. Certo. Quando a gente vai observar isso aqui, ó, este A1 cancela com este A1. Este A2 cancela com este A2. Vamos ter A3 e A4 aqui neste caso. Então, o resultado disso vai ser igual a 5/2 de A3 mais A4. Vamos colocar aqui entre parênteses. Para finalizar, a gente vai substituir nesta fórmula original. Vamos, então, trabalhar com o nosso rendimento. Pois bem, a gente sabe que o valor do trabalho corresponde àquela área A3. O valor do calor total é só a gente somar este 3/2 de A2 com os 5/2 de A3 mais A4. Foi o que colocamos aqui, 3/2 de A2 mais os 5/2 de A3 mais A4. Depois eu joguei esse 2 multiplicando ali para cima e fiz a distributiva aqui, para ficar mais elegante. Agora observe, a gente quer o máximo rendimento. Para que isso seja o máximo, eu preciso aumentar o máximo que eu puder o A3. Mas, se eu aumentar o A3 aqui no numerador, ele também aumenta no denominador. Então eu preciso aumentar o A3, não tenho para onde correr. Mas o ideal é fazer o denominador atingir o menor valor possível. Como é que a gente consegue isso? Pegando o A2 e o A4, o A2 e o A4, e fazendo com que esses dois aqui do denominador atinjam o menor valor possível. Então, a gente precisa fazer tanto o A2 quanto o A4 tenderem a zero. E se eles tenderem a zero, o valor de P1 vai tender a zero e o valor de V1 vai tender a zero. Este ponto deveria vir para cá, ó, tangenciando a origem dos sistemas de coordenadas. A forma do diagrama PV, caso o A2 e o A4 fiquem tendendo a zero, seria isto. Seria este o nosso ciclo. Então, para você conseguir o máximo rendimento com um ciclo retangular, você deve encostar essa extremidade, este ponto A, na origem. E assim, o A2
dá zero e o A4 dá zero. Ou, nesse caso, tende a zero, porque não dá para chegar ao zero. O zero corresponderia a volume nulo e temperatura absoluta nula. De tal maneira que, fazendo esses dois tenderem a zero, nós vamos ficar com 2A3 dividido por 5A3. Cancelamos os A3, 2/5. 2/5 correspondem a 0,4. E 0,4 é o que nós chamamos de 40%. Então, quando você tiver um ciclo retangular, o máximo de rendimento que você vai conseguir obter dele será um rendimento de 40%. Então você nem chega perto do rendimento de Carnot. Você, no máximo, mesmo que você encoste aqui, vai chegar a 40% numa situação que também só seria idealizada. Aqui terminamos esse problema desafiador. Gostou? Deixe seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Foi uma enorme alegria estar com você. Até a próxima, a gente se vê.